Fala pessoal, tudo bem? Dr. Alexandre Sato, urologista. E no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre um tumor benigno do rim, que é o angiomiolipoma. Então, o que é o angiomiolipoma? O angiomiolipoma ele é um tumor, basicamente benigno do rim, que ele é composto por músculo liso, gordura e vasos. Basicamente é o que o nome traduz em termos de angiomiolipoma. O angiomiolipoma ele é uma doença mais prevalente na mulher e geralmente acima dos seus 40 anos. E como é que a gente faz o diagnóstico do angiomiolipoma na maior parte das vezes? É o exame de imagem. É aquela mulher ou homem que fez um ultrassom de rotina e viu um nódulo heterogêneo no rim. E aí sempre vem aquela grande preocupação com relação aos nódulos renais. E aí esse paciente acaba procurando o urologista, geralmente encaminhado por algum colega que fez o ultrassom de rotina e identificou esse nódulo no rim. E a gente sempre acaba complementando o exame de imagem, ou seja, obrigatoriamente o paciente vai tentar esclarecer o porquê apareceu esse nódulo renal. Geralmente a gente faz tomografia ou faz uroressonância para a gente tentar identificar a possibilidade desse nódulo ser benigno ou maligno. E basicamente a tomografia ou a ressonância mostram que esse paciente ou fecham o diagnóstico de um angiomiolipoma. Mas todo angiomiolipoma precisa ser operado? Não. Na verdade, como o risco de malignização do angiomiolipoma é mínimo, a gente vai acompanhar esse angiomiolipoma ao longo do tempo. E por ser um tumor vascularizado, ele também pode ir crescendo com o tempo. E à medida que ele aumenta com o tempo, a sua vascularização também aumenta. E aí vem a principal e única indicação do tratamento do angiomiolipoma, é tamanho. Então a gente sabe que os pacientes que têm um angiomiolipoma acima de 4 centímetros, a gente opera o angiomiolipoma acima de 4 centímetros pelo risco de sangramento. A gente não opera pelo risco de malignização, que a gente sabe que é mínimo. Então, como esse tumor ele começa a crescer, começa a ganhar vascularização, você aumenta a chance desse paciente sangrar espontaneamente, seja fazendo algum esporte, fazendo depois de algum trauma. Então a gente opera esse paciente para evitar que esse paciente tenha uma hemorragia, porque a vascularização do rim é muito grande, é muito volume. Então, essa é a principal indicação dos pacientes que têm angiomiolipoma, é o tumor acima de 4 centímetros pelo risco de sangramento. E a maior parte dos pacientes, quando descobrem o angiomiolipoma, é totalmente assintomático. O paciente ele pode apresentar algum sintoma de anemia, dor abdominal, dor lombar, hipotensão, mal-estar, quando o angiomiolipoma sangra. Então a gente, na verdade, faz toda a profilaxia e o acompanhamento para evitar com que o paciente tenha uma hemorragia espontânea, eventualmente sim, em algum lugar que não tenha nenhum recurso. Tá? Então, existem alguns tratamentos também alternativos, talvez dependendo do tamanho, sim, a embolização. Mas a embolização, talvez ela trate naquele episódio mais agudo do sangramento, para você, às vezes, não ter uma cirurgia que seja feita de imediato, então você faz a embolização para talvez diminuir um pouquinho o sangramento, e esse paciente depois vai acabar sendo operado para poder tratar o angiomiolipoma, porque aí a embolização ela não consegue embolizar todos os ramos desse tumor. Você acaba fazendo uma embolização um pouquinho mais troncular. Existem alguns tratamentos com imunoterapia, mas especificamente para aqueles pacientes que têm uma doença que pode levar à maior formação de angiomiolipoma, que é uma doença chamada esclerose tuberosa. Então, esses pacientes podem fazer alguma imunoterapia que pode tentar diminuir o angiomiolipoma, mas ele está muito ligado à esclerose tuberosa. A maior parte dos pacientes não tem esclerose tuberosa ao diagnóstico do angiomiolipoma, então eles vão ser acompanhados e tratados como um paciente que não tem uma doença genética. Então ele vai ser acompanhado, chegou acima de 4 centímetros, esse paciente vai ser operado e aí o tratamento de eleição para esse paciente são as cirurgias minimamente invasivas, de preferência a nefrectomia parcial por via robótica, onde a gente consegue ter maior precisão nos movimentos e maior taxa de preservação do parênquima renal. Então isso vale para a mesma coisa na máxima do paciente que tem um tumor renal que vai ser submetido
a nefrectomia parcial por via robótica, ou seja, você tem menor tempo de isquemia, menor sangramento, maior preservação de parênquima renal. A gente obviamente não vai discutir margens porque o angiomiolipoma é uma doença benigna, mas a gente também não quer também deixar margens exatamente para evitar a recidiva do angiomiolipoma. Então, o ideal é que, só para resumir, o angiomiolipoma ele é uma doença benigna, mais prevalente nas mulheres acima de 40 anos. O diagnóstico acaba sendo incidental em algum exame de imagem, principalmente ultrassom. Complementamos o diagnóstico com tomo ou ressonância. E se o paciente tiver um angiomiolipoma acima de 40 anos, ele tem tratamento cirúrgico. A gente pode discutir alguma terapia específica para aqueles pacientes que têm esclerose tuberosa versus angiomiolipoma e o tratamento de eleição para o paciente que tem o angiomiolipoma é a nefrectomia parcial por via robótica. Beleza? Se ficou alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários. Se quiser que a gente discuta algum outro tema no canal, é só mandar aqui nos comentários também que a gente vai preparar esse vídeo para você. Beleza? Até mais!